Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta terça-feira, contando com a sua participação. A sua presença já é sempre bem-vinda, a sua participação também, através de perguntas e através de opiniões também. O telefone é 3721-6955. Você pode participar pela internet através do Messenger do MSN, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, pelo telefone, que eu já falei, ou também pelo Facebook, Fábio Zambrano. Aguardamos a sua participação. O Fábio ia fazer uma pergunta no bloco anterior, eu não deixei. Eu sei que você vai começar a falar sobre um assunto interessante, que aí eu queria entrar. Depois você entra, né? Então eu quero só falar a respeito de uma outra situação aqui, que eu estou no site do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que tem aqui uma resolução na data de hoje, né? Nós estávamos vendo aqui com o Dr. Reginaldo antes de começar o programa, exatamente falando isso, que merece destacar. Vou citar um pedaço do texto aqui. Merece destacar ainda que, apesar das imperfeições contidas no acordo, que devem ser sanadas por ocasião do julgamento do referido recurso, é possível constatar a absoluta e completa ausência de qualquer decisão que reserve ao médico a privatividade do exercício da acupuntura no Brasil, razão pela qual, além das medidas judiciais cabíveis, o sistema COFITO-CREFITO adotará junto à imprensa brasileira também medidas para que as informações que foram distorcidas possam ser esclarecidas em benefício dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais que detêm essa especialidade profissional da acupuntura. Essa divulgação, essa nota foi postada hoje no site, dia 10 de abril, e é muito importante realmente falar a respeito disso, quanto mais melhor. E por falar, entrar nesse aspecto legal, vamos falar do ato médico, que é um conjunto de regulamentações, né, que visam atender essa reivindicação médica. Perfeito, Fábio. Eu acho que tem tudo a ver com, né, a técnica, a aplicação aí da acupuntura, inclusive, né? O ato médico, a gente tem dados aí que desde 2002 tem um plano de lei, ao qual o senador Geraldo Althoff, né, de Santa Catarina, do PFL, ele entrou com essa lei fazendo a regulamentação do exercício profissional da medicina, né, ao qual tem os seus direitos, normas e leis que você tem que ser aplicado ali, dando total base aos médicos para poder estar discernindo quanto ao que faz de procedimento, ao que não faz, e o que lhe diz direito ou não. E hoje a gente tem esse projeto já mudado de numeração, porque houve uma adequação, houve liminares, houve uma complementação dessas leis, que é de número de 7703/06, né, ao qual esse projeto de lei ele está sendo analisado por 3 instituições na Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, ao qual ainda vai ter muita discussão aí a nível das câmaras dos deputados, que saiu do Senado e foi para a Câmara, já que teve essa adequação dessas leis, eram 2 leis, ao mesmo tempo se tramitando nessa somente, né? Então, a gente tem hoje que tem um decreto que nos protege como fisioterapeuta, e eu tenho que falar da nossa classe também, né, a respeito do ato médico, que existe um decreto-lei de número 938/69 para os fisioterapeutas e TOs, que diz o seguinte: a atividade privativa do fisioterapeuta é executar métodos e técnicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Então, não tão somente nós trabalhamos e aplicamos as nossas técnicas justamente com essa finalidade. E, Reginaldo, aí que eu queria entrar também, porque o ato médico ele atinge todos os profissionais da área de saúde, inclusive psicólogos. Então, claro, era aí que eu queria chegar. Como você vê essa especificidade de definição de trabalho do fisioterapeuta? O ato médico pode determinar o que pode ou não um fisioterapeuta ou um psicólogo fazer? Como que você vê essa situação do ato médico sobre o exercício profissional das áreas de saúde? Eu acho que hoje, né, Fábio, nós temos que nos respeitar, né, tanto quanto ao médico, ao fisioterapeuta, ao psicólogo, ao educador físico, ao qual cada um desses profissionais responde ao seu conselho regional específico, né? Então, é aquilo que a gente fala, o profissional par, fisioterapeuta, psicólogo, médico. E a junção desses profissionais em um único bem, que seria o quê? A integridade do cidadão, do ser humano, ele tem que estar ciente daquilo que ele pode ou não pode. Porque há, sim, maus profissionais que, dentro da nossa área mesmo, indicam medicamento. Claro. Tem alguns que chegam a prescrever a nível papel e caneta mesmo, né, perdendo a noção
das normas. E tem outros que, além de prescrever, aplica. Pois é. Exato. Então, há condições, né, que você se espanta. Eu já tenho 22 anos de formado aí, então você fica meio assustado com o que acontece hoje. No ano de 2012 ainda se acontece esse tipo de atitude. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Sim, mas o profissional médico, por exemplo, estaria habilitado ao exercício dessas atividades que você relatou agora? A nível de reabilitação? Sim. Hoje nós temos dentro da especialidade também, médica, né? inclusive o fisiatra. Mas eu, em 22 anos de profissão, principalmente na cidade do interior, em Minas Gerais, eu conheci 1 ou 2 fisiatras. O fisiatra hoje é uma especialidade que no interior do Brasil, você imagina aqui em Poços, que é uma cidade próxima a Ribeirão, Campinas, São Paulo, né? Que a gente tem muito acesso a esses municípios, essas metrópoles, que a gente, às vezes, fica escasso desse profissional no mercado. O fisiatra é quem trabalha com a reabilitação na classe médica, né? Então, hoje o fisioterapeuta tem um papel importante. Você vê hoje em novelas, em jornais, em grandes trabalhos de pesquisas mesmo, né? Um fisioterapeuta atuando. Eu trabalhei numa empresa... uma quantidade de fisioterapeutas novos sendo colocados aí no mercado anualmente pelas faculdades, né? Em Poços de Caldas nós temos. Agora, quando o Reginaldo comentou do SUS, assim, espanta o Conselho de Medicina querer tirar, vamos dizer assim, a acupuntura de quem não é médico, sendo que o SUS oferece essa prática, né? Quer dizer, se você vai procurar acupuntura, o SUS oferece. Eu tenho um dado aqui altíssimo, que em 2003 eram 181.983 consultas, segundo o Ministério mesmo. Agora, a partir do ano passado, isso subiu para 621 mil procuras e consultas, aplicações de acupuntura pelo SUS. Quer dizer, o número é altíssimo. Fora os profissionais que trabalham na informalidade, né, Carol? Sem dúvida. Isso está dentro, exatamente, das consultas que foram segundo o Ministério. Eu acho que sim, clínicas de fundo de quintal, isso aí tem que acabar mesmo, em qualquer prática, né? Seja ela médico... Tem que primar pela excelência, né? Lógico, lógico. E o cliente hoje também, ele é muito antenado, né, Fábio? Lógico. Então ele vai no profissional, ele põe o nome dele lá, ele puxa a ficha do cidadão, da prática que ele está fazendo. Se Agora, ele tudo isso me parece também um trabalho muito forte de lobby, sabe? Lobby político em cima dessa questão aí, por exemplo, do ato médico, dessas questões. Deve haver um cabo de guerra volumoso, porque existem interesses comerciais também envolvidos nessas práticas, né? Por exemplo, a prática da acupuntura, os médicos, né, existe um desejo, né, em cima disso, que também pode ser trabalhado de forma nesse sentido político e até mesmo de buscar esse tipo de guerra. Fábio, falando em acupuntura, então, dentro dessa questão, a Marli da Coab ligou aqui na TV, Reginaldo, perguntando se a acupuntura ela é indicada para quem tem problemas de insônia. Se você pode responder essa questão. Sim, eu não tenho, não sou habilitado para a prática de acupuntura, né, tenho conhecimento, conheço vários profissionais aí, colegas da gente, inclusive um que foi para a Austrália tem 1 mês para trabalhar com acupuntura, e na Austrália pediram o registro dele no Conselho do Brasil. Você vê como que, né, você migra fronteiras aí. Então, hoje você tem N patologias que você pode estar sim aplicando a acupuntura. E o Arnaldo Assis dizendo aqui até quando os conselhos de medicina vão continuar agindo dessa maneira, não permitindo que os fisioterapeutas trabalhando com acupuntura, pois se optar por fazer um tratamento com acupuntura, o profissional não é reembolsado. Aqui é a opinião dele. É uma questão interessante, eu vou entrar junto também, porque eu acho que foi muito mal colocada, a forma de se expressar foi muito mal colocada e dá margens a interpretações talvez equivocadas do que seja o tal do ato médico. Porque o que a gente vê é como ingerência frente a outras atividades profissionais. E eu quero acreditar que não, que é uma preocupação com saúde pública. Talvez o senador tenha sido infeliz na forma de se colocar, talvez os conselhos tenham sido infelizes na forma de se colocar, mas o que a gente vê hoje é uma grande confusão. Parece que falta delimitar exatamente quais são os interesses envolvidos para não abrir margem a comentários como você fez, lembrando, de que existem interesses. E eu acredito que existem interesses fortíssimos. Com certeza. Isso só aumenta a impressão, ou seja, enquanto essa discussão ficar em termos de garantir o mercado de trabalho, a gente aumenta cada vez mais essa má impressão sobre o ato médico. Talvez fosse melhor discutir isso mais profundamente, e já está tanto tempo sendo discutido isso, né? E isso, Fábio, são em tantas coisas, né? Em tantos segmentos da sociedade, tantos segmentos. Agora, esses daí, por exemplo, que atingem a população de uma forma direta, como por exemplo a questão
da própria acupuntura que reflete na qualidade de vida das pessoas, isso sim deve ser tratado de uma forma bem mais rápida, célere e de uma forma mais transparente. Era isso que você... O único prejudicado, eu acho que é a população. É o paciente, né? O ser humano, é o usuário, né? Eu acho que ele não pode ser tratado dessa forma. Tem que ser discutido com mais agilidade possível, né? Porque se trata de vidas, se trata de dores, né? De patologias, sintomas. Então a gente tem que nos unir, né? Todos os profissionais aí para o bem maior do paciente. Resolver isso logo. É claro, porque dessa forma as pessoas têm essa tranquilidade, né, de diminuir a dor. A qualidade de vida tem muito a ver com isso. E a acupuntura, ela oferece, né, isso tudo aí. Sofrimento, né, Fábio? Sofrimento. Falar em sofrimento, depois do intervalo a gente vai falar a respeito aí das práticas esportivas, por exemplo, onde a pessoa busca um bem-estar, numa academia, por exemplo, e muitas vezes acaba sofrendo alguma dor, né, alguma luxação, alguma entorse, alguma coisa nesse sentido, até mesmo por falta de uma postura adequada, alguma coisa nesse sentido. Mas antes de chamar um intervalo, eu quero falar a respeito aqui de duas publicações que eu tive aqui no Facebook, da Lúcia Vera Lima, que ela comentou a respeito do programa de ontem, de segunda-feira. Ela não participou durante a edição e escreveu aqui dizendo: nós ontem entrevistamos falei o nome aqui. Vamos lá. Heloísa. A Heloísa, Fábio. A Heloísa da Ação Reciclar. Ela isso. trabalha com material reciclado e ela falou o seguinte, aí tem a participação da Lúcia Vera Lima. Boa noite, Fábio. Gostaria de dar uma opinião a respeito da pergunta feita sobre o trabalho da Prefeitura e a cooperativa que recicla o lixo aqui em Poços de Caldas. O lado da infraestrutura é dado pela Prefeitura, já o trabalho educativo é de competência da cooperativa, pois este é um dos trabalhos da mesma. O trabalho educativo que ela se refere é em relação a uma pergunta que ontem nós fizemos aqui a respeito de esclarecimentos nas escolas. Andar pelas escolas da cidade, oferecer esclarecimentos, dizendo o que é para reciclar, porque muitas vezes os adultos não têm a informação adequada do que é separar o lixo adequadamente, né, certinho. E as crianças na escola recebem essa informação e levam para casa. E fazem os pais, né, os parentes mais próximos, atenderem às suas solicitações. E também ela falou que ela pensa que talvez um trabalho maior deva ser feito relacionado a esse tipo de divulgação. Haja visto que em nossa cidade as pessoas nem sabem da existência dessa cooperativa da Ação Reciclar, que trabalha com material reciclado. Esta articulação deve ser buscada pelos cooperados, porque meios existem, mas as atitudes devem ser dos cooperados. E nós estamos aqui de portas abertas. Eu falei ontem, repito hoje, a nossa intenção e a nossa função é também divulgar esse tipo de ação para que todos possamos ter uma melhor qualidade de vida e resolver a questão do lixo na nossa cidade e também oferecer essas resoluções para as cidades mais próximas. Agora sim, nós vamos para o intervalo. Eu quero convidar você para participar. 3721-6955, dá tempo. Faça a sua pergunta, emita a sua opinião, ela é importante. Você pode participar no Facebook, Fábio Zambrano, e também com a Carol no MSN, no Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Nós vamos para o intervalo e eu volto em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.